Quando nós falamos, inclusive, em diagnósticos, porque existem vários que têm, de fato, aquilo que a gente chama de uma condição diferenciada, mas quem está, na maioria, no que nós chamamos de chão de fábrica, que são os mais, que estão ali em maior risco de um acidente de trabalho e tal, são pessoas que não têm condições econômicas, às vezes, para ter um diagnóstico sequer. E mesmo não sendo. E aí tem aqueles que não precisam, que não vão entrar no diagnóstico, mas que também têm. Como que a gente lida com isso? Hoje a NR1 ela traz mais um cuidado maior, com um olhar para todas as questões que envolvem a saúde mental e tal, mas eu vejo que essa população ela sofre às vezes porque ela não é compreendida, porque mesmo que eu não tenha nenhuma pressão tão exagerada das chefias, que eu não tenha um ato de desrespeito direto, Sim, mas às vezes por falta de compreensão desta realidade, ainda nós cometemos muitos é erros. verdade. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos no ar com mais um Elas na Proteção, o podcast de mulheres líderes que fazem toda a diferença no nosso país. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Toda semana a gente traz episódios novos e hoje um episódio super especial com uma mulher que eu tenho uma admiração gigante, que esbanja beleza, simpatia, inteligência e é uma pessoa que quando você conhece, você conecta para todo sempre. A gente tem esse podcast que é trazido pela revista Proteção. Eu sou a sua host, Fabi Raulino, e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, um pouco abaixo do ombro, tenho os olhos castanhos, falo sempre mantendo um longo sorriso, estou usando uma blusa preta, como costumeiramente eu faço, e estou usando como acessórios 2 brinquinhos prateados de argola e um relógio com a pulseira marrom. E hoje eu vou trazer essa mulher tão especial. Aliás, já vou começar mostrando aqui o livro dela. Se você ainda não adquiriu, ele foi lançado em 2022 e eu garanto que por pelo menos uns 1000 anos ele vai ficar aqui extremamente atual. É uma leitura deliciosa que traz um pouquinho do que essa grande mulher, que a gente teve até dificuldade de fazer a legenda, porque se a gente for falar tudo que ela faz, não caberia aqui no nosso programa. Então a gente vai chamar a autora desse livro extraordinário, que vai conversar com a gente sobre liderança, gestão de pessoas e principalmente sobre as diferenças geracionais, que não são um tema tão atual assim. A gente vai descobrir com ela que isso é histórico, que a gente tem muito para aprender. E vamos chamar aqui agora a nossa linda, extraordinária Iraci Costa. Muito prazer, querida, em receber você aqui. O prazer é meu, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Nossa, e você ainda é uma pessoa que se conectou com a gente através da Ana Vitória, né? Exato, essa mulher incrível que é a Ana Vitória, né? É verdade. Ela veio aqui no programa, foi uma pessoa por quem a gente se apaixonou. E claro, né? A paixão ela se estende a você. Querida, antes de começar a sabatinar com perguntas, queria pedir para você fazer a sua autodescrição. Bem, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos, tenho olhos castanhos. Hoje eu estou com uma blusa amarela, meus acessórios são brincos em formato de coração dourado e estou com um acessório também com um formato de coração aqui no pescoço. Já combina muito com a nossa conversa, né? Plantando corações. Querida Iraci, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Hoje você é uma palestrante extremamente renomada, tem muitos seguidores nas suas redes sociais, a gente te acompanha, é um vício, assim, pegar tudo que você traz de conteúdo. E como que você chegou aqui? Como que você começou? Falar um pouquinho sobre a sua jornada.
Bem, minha querida, eu comecei, na verdade, eu sempre digo que eu comecei na roça, como filha de agricultor, como agricultora, batalhando para poder estudar e tal. Mas a minha formação universitária é serviço social e saúde. E eu tive a sorte, o privilégio de trabalhar no SESI de Santa Catarina. E eu aí tive também a oportunidade de ir para a área de gestão. E a partir do momento que eu fui para a área de gestão, as minhas pós-graduações, elas foram todas ligadas à área de gestão. Marketing, finanças, gestão de projetos. Eu permaneci nessa organização fantástica por quase 30 anos. A minha aposentadoria aconteceu em 2014, então já temos 11 anos que eu estou aí, e depois daí eu comecei a fazer várias coisas, eu brinco que inventei muitas modas, né? Mas entre elas, em 2020, por ali, um pouco antes, eu comecei a pensar, através de uma mentoria, de escrever um livro. E eu primeiro queria escrever sobre felicidade, porque eu acredito que nós temos uma sociedade muito triste, porque não entende o conceito real de felicidade. As pessoas confundem tristeza com infelicidade. Tristeza é um sentimento humano e que de vez em quando nós podemos ter, sim, faz parte da nossa vida. O que não faz parte é estarmos eternamente angustiados, desequilibrados e tristes. Mas, enfim, aí, a partir disso, através da mentoria, como eu havia permanecido quase 30 anos na área de liderança, de gestão, eu fui instigada a escrever sobre liderança. Mas eu não me achava em condições de estar escrevendo sobre liderança com tantas pessoas maravilhosas no mercado que já haviam escrito sobre isso. E aí eu tive a sorte, eu digo, porque nada é por acaso, de chegar às minhas mãos um material de uma escritora maravilhosa que fala sobre educação, que é Noemi Paimal, e que ela fala sobre Pedagogia 3000. E interessante que o meu livro não é uma homenagem à Pedagogia 3000, mas sim porque eu comecei, a partir deste material, a descobrir que todas as mudanças da nossa sociedade, as quais a gente acaba não entendendo nos seres humanos, eles fazem parte de um processo que já vários profissionais, vários estudiosos estão dizendo que é um salto evolutivo da raça humana. Inclusive, não falado por Noemi Paimal, mas em outros artigos, Anne Malicet Henriquot, ela contesta a teoria das savanas, ela diz que o homem não ficou em pé nas savanas, ele ficou em pé no útero materno. Porque o que mudou foi um processo neurofisiológico no cérebro humano, que ela conseguiu comprovar isso através do osso esfenoide, que é o primeiro osso que se forma no útero materno e o que sustenta o nosso cérebro. Então, não foi o meio que condicionou essa... Segundo Anne Malicet Henriquot, não. Sabe? Olha só. E sim, de tempos em tempos, o ser humano, na história da formação do ser humano, houveram outros saltos evolutivos e que nós estamos passando por mais um agora. Iraci, sabe que eu tô, fazendo doutorado. Eu tô falando isso faz tanto tempo que parece que meu doutorado tá durando 20 anos, que eu vou jubilar, vamos dizer, né? Reprovar. Mas minha orientadora é Lúcia Santaella, ela fala muito sobre o neo-humano. E ela fala que a caixa craniana, ela não consegue crescer para pegar todas as adaptações que a gente precisa com a evolução da cognição. Então, outras coisas vão acontecendo para dar conta dessa evolução, né? Então, faz todo sentido terem esses estudos com essas linhas diferentes. Exato, porque segundo esses pesquisadores, o que tem se aprimorado, vamos usar esse termo, é a capacidade ou as conexões dos nossos neurônios e não necessariamente um aumento de massa cinzenta, que foi o que aconteceu ao longo de muito tempo, né?
E como estamos passando por esse salto evolutivo, nós estamos tendo um número muito grande de pessoas com características muito diferentes. Primeiro, nós não entendíamos, simplesmente achávamos que às vezes fosse frescura, loucura, incapacidade, uma série de situações. Depois começaram a vir os diagnósticos de uma série digamos assim, anomalias, né? Que começou lá na metade do século passado com os diagnósticos de bipolaridade, não que ela não existisse antes. Sim. Tá? Depois da bipolaridade começou a vir uma chuva de dislexia. Não sei se vocês lembram da expressão a geração Ritalina, né? Que é o medicamento usado para quem tem dislexia. Voltando a ser usada, né? Exato. Depois disso, começou déficit de atenção e hiperatividade. E aí, agora, nos últimos anos, o transtorno do espectro autista. E segundo um estudioso colombiano, um psicólogo colombiano, ele diz que um estudo que ele fez, na época principalmente do TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, que os pais, segundo uma época na escola, que as escolas pediam diagnóstico, não conseguiam lidar com as crianças, né? Eram hiperativas, eram isso, eram aquilo, tal, que das crianças que chegavam ao consultório dele, algumas já com diagnóstico, outras, para que ele diagnosticasse, 80% não tinham déficit de atenção e hiperatividade. O que elas tinham era uma maneira de ver o mundo, um cérebro extremamente mais acelerado, sim, porque tem uma capacidade maior, e que chocava as famílias, as estruturas educacionais que não conseguiam compreender como eles funcionavam. Então, você imagina, e aí, por que eu chamei, inclusive, meu livro de Geração 3000? Deixa eu até mostrar aqui de novo. Porque não são seres de uma geração como nós os conhecemos, mas sim um conjunto de pessoas que possam já ter nascido, inclusive, há alguns séculos atrás. Nós podemos citar aí Einstein, Tesla, enfim, vários dos nossos grandes pensadores ou pessoas, os grandes gênios da humanidade, Van Gogh, Da Vinci e tantos outros, que na época, até talvez por conta da comunicação, parecia que era um número menor. Só que agora, segundo alguns estudiosos, principalmente nas últimas décadas do século passado e principalmente a partir dos anos 2000, o número de pessoas, de seres com cérebros que eles chamam modificados, com capacidades muito maiores, eles têm chegado à face da Terra em grande volume. O que tem feito, e aí nós podemos constatar isso através do quê? Da tecnologia. Se nós pararmos para pensar como era o nosso mundo há 30, 40 anos atrás, não dá nem para comparar com o que temos hoje. Tem uma série na Netflix que é o Dilema dos Três Corpos, acredito, que tem uma cena em que as pessoas falam exatamente sobre isso. Quanto tempo os seres humanos demoraram para aprender a agricultura, a fabricar ferramentas. O tempo está ficando cada vez mais curto entre as descobertas e invenções que fazem uma transformação em alta escala no globo todo, né? E aí eu resolvi escrever um novo líder para um novo cérebro, uma nova sociedade. Por quê? Porque eu acredito que a liderança, ela começa em casa. E hoje as famílias perderam muito a capacidade de liderar os próprios filhos. Eles não sabem como lidar, então muitos meio que deixam para lá, ou fazem os gostos, outros reprimem, então não há um equilíbrio. Mas eu não estou aqui fazendo uma crítica às famílias. É muito difícil, porque é algo muito novo. A própria ciência ainda não sabe muito bem como lidar com isso. Como que os pais vão saber lidar? A escola, então, a educação, ela já vem nos devendo há muito tempo. E agora, então, diante desses seres, tem falhado vergonhosamente. Temos falado em inclusão, mas só que as pessoas não lembram ou não sabem
que não são só os que têm diagnóstico que são diferentes. A grande maioria são diferentes. Sim. Faz alguns anos, inclusive, que jovens estão convivendo muito com tela. Então, entrando em jogos online, fazendo esses jogos multiplayer em que eles estão conversando com pessoas de todas as partes do mundo no computador. Então, há pouco tempo também teve a série Adolescência, falando muito sobre os incel, né, que são os celibatários involuntários, e todas essas pequenas comunidades que convivem nas plataformas online. E como que as lideranças ficam... como é que elas conseguem fazer seu trabalho, principalmente de gestão de pessoas, comunicação, quando essas pessoas estão convivendo em espaços que muitas vezes essas pessoas nem convivem, não sabem como funciona? Aí vem aquilo que eu sempre digo: nós temos que entender que hoje o poder, a liderança, ele não está mais naquele que tem o papel de líder, né? Ele é sim um condutor, ele tem que se colocar no papel de alguém que vai fazer uma mediação. Porque o saber que antes, por exemplo, estava nos pais, nos professores, hoje não está mais só neles. E nós, às vezes, queremos a força que esta juventude, que essas crianças nos obedeçam, né, do jeito que nós pensávamos. E eu falo muito de nós porque eu, né, estou aqui na Terra já há quase 7 décadas. Então, é uma maneira muito forte, e mesmo os mais jovens, que têm aí 30, 40 anos, que eu digo que são muito jovens, ainda têm resquícios disso, porque essa mudança é muito forte. Iraci, até porque agora você falou uma coisa que minha cabeça quase explodiu, ainda bem que fisicamente não é possível. Me deu um fator uau aqui. Porque realmente o que você está trazendo é que quando a gente, e por favor, se estiver errada, se tem uma pessoa que eu quero que me corrija, é você. Pelo que eu entendo né, da leitura e também do que você acabou de trazer, quando a gente coloca a liderança como uma pessoa, a gente terceiriza uma responsabilidade e coloca naquela pessoa. E liderança é uma entidade, é uma filosofia onde todos precisam ir numa determinada direção. E aí o líder, ele não é mais, vamos olhar para o líder e fazer o que ele está mandando. Liderança é algo macro, é algo maior, onde um mentora o outro frente a um futuro mais sustentável e melhor para todo mundo. É nessa direção? Perfeito, você trouxe aqui um termo que eu amei, é uma entidade. E é isso. Iraci. É isso. A liderança, ó, se você me permite, eu vou começar a usar isso. É sobre isso, saiu de ti. Iraci, juro, eu falei, né? Gente, quando eu recebi Iraci aqui, primeiro, uma grande amiga, Ivelise Fortin, que estuda segurança by design em jogos digitais para jovens e crianças. E ela trouxe da Inglaterra um detalhe a mais, um lenço extraordinário que eu falei, eu não tenho ideias de como usar. Iraci me mostrou mais de 40 jeitos de usar. E ela tem, eu falei, ela é uma máquina de frase de efeito, é uma pessoa que ensina pelo exemplo. E ela consegue trazer complexas teorias em bullet points, em pequenas frases. E realmente, pegando todos os conteúdos, você começa a tirar desse lugar de peso, de alta responsabilidade, que muitos líderes, muitos executivos, muitas executivas estão abandonando. Que não estão aguentando a pressão do corporativo, não estão aguentando aquela pressão por resultado, trabalhar sem sentido e sem propósito. Porque a liderança está colocada no papel errado. Ela precisa ser a cultura, direcionando para algum lugar com alguns rituais, e as pessoas precisam ir se mobilizando, fazendo autogestão em direção a essa entidade. Magnífico. E saber que o conhecimento não está só no líder. O líder, sim, ele precisa. Eu tenho até uma frase que está no meu livro, quando eu digo que, mais que entender de processos, o líder precisa entender de gente. E entender de gente, ele também tem que começar se entendendo. Eu brinco que a primeira gente, o primeiro ente que ele precisa entender é a si próprio. Como é que funcionam as suas emoções, como é que ele está, para que ele possa entender como é que funciona as emoções e a forma de ver o mundo dos outros.
Porque os seres são tão diferentes que as características principais que eles apresentam hoje primeiro, essa hipersensibilidade muito grande nos 5 sentidos, que tem nome de hiperestesia, de síndrome sensorial, e muitos, é só quem está no espectro autista que tem. Não, não é. A maioria dos jovens hoje, e quando eu falo jovens, tem muitas pessoas que antes já tinham, mas que não era olhado para eles. Tem sensibilidade auditiva muito forte. Alguns chegam a ouvir a eletricidade passando pelas tomadas, de tão sensível que é a sua audição. Sensibilidade visual, sensibilidade tátil, sensibilidade olfativa. E aí, como que na saúde e segurança, que é o grande tema de vocês, que vocês trabalham tanto, maravilhosamente bem, como que hoje as nossas normas regulamentadoras dão conta disso? Ai, gente, não aguento ir assim. Não é? Acho que é onde a gente sofre mais, porque a legislação não acompanha. Não acompanha a velocidade em que essas mudanças estão acontecendo e os formatos que a comunicação da legislação alcançam as pessoas. Então, hoje a gente tem a internet, a gente tem sites, mas não tem hipermídia, não tem um jeito mais fácil de entender uma lei, de entender jurisprudência, de entender os nossos direitos, deveres, e a gente está super atrasado nisso. E como que ficam, principalmente as novas gerações, né, Iraci? Porque acaba não coexistindo a própria linguagem. E tem algo que eu acho assim muito sensível, porque quando nós falamos, inclusive, em diagnósticos, porque existem vários que têm, de fato, aquilo que a gente chama de uma condição diferenciada, mas quem está, na maioria, no que nós chamamos de chão de fábrica, que são os que estão ali em maior risco de um acidente de trabalho e tal, são pessoas que não têm condições econômicas, às vezes, para ter um diagnóstico sequer. E mesmo não sendo, e aí tem aqueles que não precisam, que não vão entrar no diagnóstico, mas que também têm, como que a gente lida com isso? Hoje a NR1, ela traz mais um cuidado maior, com um olhar para todas as questões que envolvem a saúde mental e tal, mas eu vejo que essa população, ela sofre às vezes porque ela não é compreendida, porque mesmo que eu não tenha nenhuma pressão tão exagerada das chefias, que eu não tenha um ato de desrespeito direto, Sim. mas às vezes por falta de compreensão desta realidade, ainda nós cometemos muitos erros. É verdade. E, aliás, já que você trouxe o tema segurança do trabalho, até destacar que a gente entrega para você, né, como parte, a bota da Marluvas, que são nossos apoiadores. Que Então, a nossa bota de lindo! segurança. E, claro, né, o capacete cor-de-rosa, mulheres que inspiram mulheres aqui da MSA, que é o patrocinador do programa. E, claro, né, pegando essa sua fala, Iraci, eu quero muito agora dar uma fechadinha e pedir para você trazer para a gente uma história da sua seleção, porque afinal você conhece muitas pessoas, você já deu mentoria para muita gente, ajudou pessoas em transição de carreira, líderes que estavam com problemas assim nos seus times e conseguiram dar uma volta por cima, melhorar. E você também deve ter algum case que vai surpreender as pessoas que estão assistindo a gente agora. Então agora eu vou dar uma pausinha para chamar a vinheta do nosso quadro, que é o queridinho do podcast Elas na Proteção, que é o Conta Pra Gente, onde a gente vai dar aquela fechadinha na Iraci para ela escolher uma história da sua preferência para a gente fazer esse corte especial nesse programa dessa mulher extraordinária que a gente está recebendo hoje com toda a honra. Vamos chamar a vinheta do Conta Pra Gente. Olha, gente, são muitas histórias, porém, voltando, já que nós estamos falando de segurança,
Eu queria contar só um episódio bem simples. O quanto nós hoje temos falta de percepção de risco nas organizações. Aí saindo até um pouquinho dessa questão justamente de falar aí de gerações, porque não importa. E nessa geração da conexão, nós vivemos sempre com um aparelho de celular na mão. E eu estava em uma empresa que nós estávamos dando uma mentoria e um belo dia descia uma moça, tem uma escadaria que eu acho que tem uns 30 degraus ou mais. Eu subindo para ir almoçar e ela vindo, começando a descer o primeiro degrau com o celular assim. Eu só passei lá embaixo e falei assim, moça! Ela levou um susto. Disse para ela, não, só quero te dizer que eu estou aqui. Se você cair, eu não sei o quanto você vai chegar inteira aqui, mas a hora que você chegar aqui no último degrau, eu te pego. Aí ela disse, não pode mais, né? Eu disse assim, não é que não pode mais, a decisão é sua. Mas aí, para ilustrar o quanto nós precisamos ter condições ou capacidade de comunicar de fato para todas as pessoas a importância do autocuidado em todas as questões. Nossa, perfeito, Iraci. Quando a gente trabalha com saúde e segurança, a gente sabe que deixar na mão dos seres humanos a atenção 100% do tempo, todo o tempo do mundo, é impossível. Nós temos a variabilidade intraindividual, não é todo dia que a gente está bem, e interindividual, as pessoas são diferentes. Então a gente precisa de rituais, de muitas formas de comunicar e ensinar, e principalmente a gente precisa desenhar formas seguras das pessoas estarem, né? Quando a gente fala de uma pessoa mexendo no celular o tempo inteiro, que é essa tecnologia pervasiva, né, que está em todos os lugares. Então, hoje a gente tem muita coisa que a gente chama de mobile first, que eu vou fazer uma tecnologia para celular, porque as pessoas quase não estão mais sentando em computador. Inclusive, tem jovens que não têm algumas habilidades de computador de mesa. Por exemplo, esses dias eu estava dando uma aula e aí, Iraci, eu pedi para alguns jovens tirarem um documento do Zip. E eles não sabiam o que era Zip. E aí, alguns deles estavam no celular, não tinham nem ligado a máquina. E quando a gente começou a conversar, eu falei, olha, você tem que tirar o programa do Zip. Eles não tinham conhecimento de como fazer isso. E eu não imaginava, né? Então, existem também esses mundos desenhados em nossos modelos mentais que geram esse boi na linha, né? Então, esses dias também eu fui dar uma aula e achava que estava abafando quando eu dei o exemplo do filme De Volta para o Futuro. Ninguém tinha assistido. Então começa a dar uma distância nas referências que as pessoas têm, do que elas ouvem, assistem. E hoje com rede social, isso está mais distante ainda, porque eu não sei o que as pessoas estão ouvindo, estão assistindo. Antigamente eu chegava numa rodinha, todo mundo estava assistindo o final da mesma novela, sabia sobre o mesmo crime, sabia sobre tal artista que ia vir para o Brasil, e agora está dissipada essa informação. E como que as lideranças podem lidar com esse cenário em que os modelos mentais têm referências tão diferentes? Eu acredito que é tendo muita proximidade com as pessoas. Hoje não dá mais, o líder, ele não tem que levar a preocupação do trabalhador para casa, mas ele precisa se aproximar e tentar entender como cada um vê. E antigamente nós procurávamos ter equipes mais homogêneas. Hoje isso não existe mais. Porque quando a gente fala, as pessoas dizem assim, eu quero uma palestra, eu quero falar sobre neurodiversidade. Daí a primeira coisa que eu pergunto, o que você entende por neurodiversidade? Esse conceito que foi criado, que neurodiversidade são aquelas pessoas que têm, novamente falando, diagnósticos de algum tipo de condição, seja ela autismo, déficit de atenção, dislexia, não sei o que mais todas essas questões. Se não, neurodiversidade para mim hoje é essa infinidade de mentes, porque sempre nos disseram assim, somos diferentes.
Só que essa frase nunca foi tão profunda e tão séria como ela está sendo hoje. Cada ser que nasce, ele está vindo com uma diferença enorme em relação ao outro. Tanto que, novamente, falar sobre geração, achando que nós conseguimos colocar um grupo de pessoas num período aí que seja de 15 anos e achar que elas vão agir e pensar da mesma forma, de um ano para o outro, de um dia para o outro, eles estão sendo diferentes. Então, É inacreditável. A cada quadro nasce um livro novo, né? Porque realmente, às vezes, um líder chega perante o grupo e pensa assim: cabe a mim iniciar a conversa, fazer a piada inicial, falar sobre todo o conteúdo, porque as pessoas estão me assistindo. E se essa comunicação não é circular em formato de pergunta, você não entende seu público. E é aí que, sem querer, ofende, sem querer, erra gênero, erra nome, dá exemplo que acaba ofendendo metade das pessoas, e aí depois fala que a geração é mimimi, que agora as pessoas estão com a tolerância baixa, mas sempre aconteceu de alguém ofender, na melhor das intenções. exato. E agora as pessoas não estão mais passando pano para isso, né? Não estão mais, e esses novos seres humanos que eu chamo, eles estão muito atentos. Eu sempre digo assim, a missão, visão e valores de uma organização não pode mais ser apenas palavras bonitinhas para estarem estampados nos materiais de publicidade da empresa. Eles têm que ser vividos. Pelas pessoas de fato. Eu sempre digo, como é que você traduz isso no seu dia a dia? Com exemplos seus, com a sua forma de ver o mundo. Pois é, quando começou a ISO 9001, em que Exato. iam as auditorias nas empresas, eu imagino como que foi o desafio de perguntar para as pessoas qual era a missão, visão e valores da empresa e ser pego de surpresa das pessoas não saberem ou não acreditarem, né? Mas ainda hoje, nós conversamos, e principalmente hoje eu estou num outro universo, porque no SESI eu me relacionava muito com empresas de grande porte. Hoje, na verdade, eu estou num outro patamar, eu acabei indo para uma. Eu tenho uma microempresa, então eu me envolvo com empresas menores que eu acredito, e não é só acredito, realmente elas não têm muito acesso. Então a gente pergunta às vezes para as pessoas qual é a missão da tua empresa. O próprio proprietário não tem a sua visão ainda. Aí, como que ele vai querer criar uma cultura dentro dessa empresa que respeita aquilo que ele acredita que precisa ser a realidade do seu negócio? Ou então, às vezes, ele quer que as pessoas façam aquilo da forma com que ele acredita, só que o que ele acredita não é o mesmo que os outros acreditam. E respeitar isso é muito difícil. E aí a entidade liderança se perde. Se perde, ela não se constitui, ela não se forma, ela não cria corpo. Não, por favor, continua. Eu tô assistindo, que você é muito maravilhosa. E realmente esse conceito da liderança como entidade é muito poderoso. É muito poderoso, porque fica mais claro onde o pilar cai. Se o pilar respeito cai, a entidade perde força, porque as pessoas, para elas trabalharem bem, com sentido, propósito, o que as pessoas falam vestindo a camisa, que eu substituo por amando estar ali, Sim, independente do cenário, das dificuldades, mas estar amando o que faz e ser aquilo e pertencer àquilo, ela tem que acreditar no jogo. tem. E o líder ele tem que ser capaz, nesse momento, de realmente traduzir isso em ações. Não é só em palavras. Porque às vezes eu digo assim, a minha empresa, um dos meus valores é respeito. Mas aí eu não me preocupo em saber como que o outro está se sentindo, como o outro pensa, e aí eu passo por cima dos valores do outro. E hoje, Iraci, você
dá mentoria para todos os líderes. Claro que você pega muito pequenas, médias empresas, por pessoas que têm esses empreendimentos familiares, pessoas que herdaram alguns desses empreendimentos. E olha o desafio, né? Não fui eu que construí, não é o que eu penso, mas eu tenho que cuidar desse legado. E, claro, executivos de grandes organizações que também estão presentes no seu dia. E não dá para a gente resumir, porque senão a gente ia ter que fazer 6 temporadas do método que você desenvolve, mas eu queria que você desse para a gente pelo menos umas 3 dicas ou alguns 3 pilares da sua metodologia de mentoria para líderes. Então, porque tem algumas coisas que parecem óbvias, mas elas não são. Então, eu queria que pelo menos uns 3 você dividisse aqui com a gente, e aí as pessoas que quiserem saber um pouco mais, o livro da Iraci, né, que tá... A Iraci da Costa, ela lançou esse livro em 2022 com a editora de um grande amigo meu, Maurício Cita, a Literary Books International, e o livro dela tá uma delícia, tá extraordinário, tá à venda em todas as livrarias, inclusive online. E aí, se você quiser um pouquinho mais de detalhes, você consegue ver aqui no livro dela. Mas aí, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Olha, eu trago 3 questões que hoje nós temos que trabalhar. A questão da cooperação, do respeito e do amor. Cooperação? A cooperação ela precisa substituir aquela questão da competição, que nós fomos criados neste modelo de competitividade constante. A criança começa competindo na pré-escola com os famigerados concursos das escolas. Eu acho que em escola não tinha que ter concurso, em escola tinha que ter amostra. E a criança precisaria ser ela avaliada e um conjunto de avaliações que ela pudesse entender aonde ela realmente conseguiu progredir, né? E eu acho que isso, nas lideranças, precisa entender esse processo de cooperação muito mais do que competição, porque ainda hoje as empresas criam programas que fazem as pessoas competirem umas com as outras como forma de motivação. E isso leva muito mais a um desgaste das organizações. A questão do respeito é isso que a gente coloca assim. Respeito. O que é respeito de fato? Um líder que respeita a sua equipe. Primeiro, ele tem que conhecer, porque se eu não conheço, eu não respeito. Porque eu posso achar que eu estou respeitando, mas se eu não conseguir entender o meu grupo, se eu não conseguir entender as motivações das pessoas, e respeitar não significa aceitar tudo, tá? Mas respeitar quer dizer que eu posso pensar diferente do outro e que o outro pode pensar diferente de mim e que nós podemos encontrar um ponto em comum para trabalharmos juntos, tá? E amor, pode parecer piadas, mas amor... Eu gosto muito do professor Clóvis de Barros Filho. Ele tem uma frase maravilhosa onde ele diz que aonde existe amor, qualquer discurso ético se torna inócuo. Porque não é esse amor piegas, porque eu sempre falo assim, o amor, quando ele é um amor motivado, eu amo porque é meu filho, eu amo porque é meu pai, eu amo porque é meu marido. Não, é essa questão mais universal, é amar o que faz de fato, né? É aquela questão de você realmente fazer as coisas porque você sabe que tem um valor maior, que tem um propósito maior. E aí se constitui o amor. Então, eu trabalho essas 3 questões, mas eu gostaria de citar aqui um livro que raramente, eu acho que poucas pessoas hoje conhecem, que são As 6 Lições para o Próximo Milênio, de Ítalo Calvino. É um livro que fala muito de literatura, e que ele escreveu, ele foi convidado lá em 1984 para ele trabalhar em 1985 em Harvard, uma semana literária, que eles chamavam semana literária, mas era uma semana a cada mês do semestre. E aí ele escreveu, das 6 lições, ele conseguiu escrever 5.
e aonde ele fala de rapidez, de leveza, de multiplicidade. Agora, eu não sei se eu vou lembrar de todas as lições dele, mas o que ele fala, por exemplo, assim, quando ele fala de leveza, que ele colocava que neste milênio, olha, ele falou isso 15 anos antes da virada do século, né? E ele falava de toda essa questão que nós precisamos ter leveza, mas não aquela leveza dele. Usa uma frase de Paul Valéry que diz o seguinte, que nós temos que ser leve como um pássaro e não como uma pluma, que nós temos que saber para onde a gente anda, mas não temos que colocar resistência desnecessária para as coisas. Rapidez é mobilidade de ideias, é você ser capaz de entender e estar dispostos a novas ideias, novas questões. A multiplicidade que ele fala é essa coisa maravilhosa que está em tudo, né? Nós somos interconectados. E aí, quando nós falamos nas empresas, principalmente quando a gente vai falar de segurança, segurança não pode ser uma coisa que parece que ela está meio que desencaixada. Ela tem que fazer parte, desde o CEO, a pessoa que tem, digamos assim, o cargo hoje considerado de menor na empresa, sei lá, a pessoa que limpa, que faz qualquer coisa na empresa que não seja alguém que tenha a grande decisão. Ele tem que estar em tudo, porque um depende do outro. Então, assim, são essas questões que eu procuro trabalhar hoje dentro das nossas mentorias. Que lindo, Iracy. Acho que uma das principais mensagens que saem daqui da nossa brilhante conversa é que o verbo mais importante mesmo ainda é o sentir, porque se a gente for confiar na nossa sabedoria, ela sempre vai ser limitada. Confiar no nosso próprio conhecimento, ele leva até determinado ponto. Mas a verdadeira empatia é quando ela não passa pelo seu senso de moral, o seu senso de escolha. Porque senão, alguns traços egoístas, reducionistas, eles barram. Então, se a gente ama, se a gente acolhe, se a gente busca entender, a gente acaba eliminando, né, modelo mental, referência, preferência, comunicação, e a gente vai para um sentido maior de pertencimento. Então, com essa conversa maravilhosa, né? Queria primeiro parabenizar demais o livro, né? Geração 3000, é o livro da Iracy da Costa, essa autora, palestrante, pesquisadora extraordinária. E, Iracy, caminhando, né, para os minutos finais, infelizmente, da nossa conversa, e antes, né, de chamar você para deixar um recado final para o nosso público, hoje, você falando de líderes, você é uma pessoa que ficou um grande tempo Sistema S, lidando com grandes organizações, fazendo parte desse grande ecossistema, só que você fez uma transição de carreira para empreender. E empreender hoje, na era digital, é um malabarismo, porque você tem que construir a sua marca pessoal, entender de rede social, e muita gente não gosta, não quer, e se você não aparece na rede social, há um esvaziamento, quem não é visto não é lembrado, né? Então eu queria antes que você também desse um recado para pessoas que estão querendo empreender, principalmente pessoas 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, 90 a mais e tantos mais, porque não há momento na vida para começar a levar uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço. Olha, sim, empreender é um ato, eu diria, meio que de coragem hoje no nosso país, né? Eu não sei se nos outros, porque eu falo no nosso país porque eu conheço essa realidade aqui. Mas é possível fazer isso. E é possível fazer entendendo isso que eu falava da multiplicidade de Ítalo Calvino, sabendo que você não é sozinho. Por mais que você seja um empreendedor individual, você precisa ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio, que nas grandes organizações são chamados até tem um nome bonito de stakeholders, que são os cliente interno, cliente externo e tal. No empreendedor individual, são as parcerias que você forma, quem te ajuda com redes sociais. Você tem que entender pelo menos o suficiente para saber o que se precisa fazer, mas quem você precisa buscar para te ajudar. Tá? E buscar essas conexões, porque daí é possível e fica mais leve também de ser feito.
Nossa, mas que show! Acho que hoje a gente sai daqui mais sábios, com maior empatia e, é óbvio, apaixonados e apaixonadas por essa mulher maravilhosa. Iraci, um prazer te receber aqui. E agora, para encerrar, a gente chama o quadro Ela Me Inspira, onde essa mulher extraordinária vai fazer a fala final para a gente fechar o nosso programa de hoje. Vamos chamar a vinheta do Ela Me Inspira. Eu sempre falo, e nós estávamos falando de empatia. O termo empatia, quando dizem que é para nós olharmos como se o outro, ou se nos colocarmos no lugar do outro, não é bem verdade. Porque uma liderança empática é aquela que é capaz de respeitar o outro. Porque você nunca vai sentir exatamente o que o outro sente, mas você pode sim respeitar o que o outro sente. E quando você respeita o que o outro sente, você é capaz de criar laços mais fortes quando ele também vai respeitar a sua liderança. Maravilhosa. Iraci, fica um grande agradecimento, né? Você veio do Sul aqui para os estúdios da AnimaSeg gravar com a gente, com essa beleza, essa generosidade. Eu espero muito que a gente se encontre muito, muito, muito na vida. Gente, já me ofereci para ir para casa de Iraci. Tô lançando a campanha Iraci Me Adota, porque não consigo mais viver sem. Ela já falou que vai me levar para comer ostra, que as pessoas falam, não, vou te levar para comer um café, né? Comer um café, tomar um café, comer um bolo. Não, Iraci chama para ostra, frutos do mar, passeio na beira do rio. Essa mulher que a gente recebeu aqui hoje. Querida, muito obrigada pela sua presença. A partir de agora você faz parte da comunidade Elas na Proteção. Nós somos mais de 50, agora batendo o traço de 60 mulheres que já passaram pelo programa. E foi uma honra te receber aqui. A honra foi minha. Nossa, foi um prazer voltar a São Paulo e estar aqui com vocês. Amei, estou apaixonada por esse espaço, por vocês, por esse trabalho. E, assim, me sinto realmente honrada de poder fazer parte. A honra é nossa. Por mim, eu fazia mini chaveirinhos de Iraci, vendia com alguma inteligência artificial para ficar acessando ela, o livro Geração 3000. E é com essa mulher maravilhosa que a gente encerra o episódio de hoje. Não queria. Eu tô querendo fazer agora, realmente, junto com o Alexandre, a gente tá na campanha Alexandre, nos amplie pra gente fazer esses episódios tríade, né? 3 blocos, porque não tá dando. A gente acaba numa saudade tremenda, num apego gigante. E eu espero que você tenha se apaixonado por Iraci da Costa, assim como eu e tantas pessoas que já tiveram suas vidas transformadas por essa mulher. Você já viu a quantidade de chave que ela vai mudando na nossa cognição, deixando a vida mais bela, mais única, mais unida e com mais sentido e mais propósito. Fica aqui o agradecimento aos nossos apoiadores da Marluvas, aos nossos patrocinadores da MSA, aos estúdios da AnimaSeg, à comunidade Elas na Proteção e todo mundo que segue, curte, compartilha, manda suas ideias, sua sugestão de entrevistadas, assim como nossa amada Ana Vitória nos presenteou com essa mulher maravilhosa que é Iraci da Costa. E fica o agradecimento, claro, à Revista Proteção, que é quem nos mantém e apoia esse projeto já em tantas temporadas que a gente vem mantendo com novos episódios toda quinta-feira. Eu sou Fabiana Raulino, sou a host nesse programa tão especial e a gente se vê novamente no próximo Elas na Proteção, na próxima quinta-feira, meio-dia. Até lá, espero que você curta, compartilhe, comente, que a gente adora ler, adora saber quem está passando por aqui. Até a próxima!